Olá, neste Cidadania vou entrevistar o ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Neri. Nós vamos conversar sobre a recente pesquisa nacional por amostra de domicílios, a famosa PNAD, realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ministro Marcelo Neri, quais novidades afloraram com essa pesquisa recente? Foi uma pesquisa bastante surpreendente, dado o cenário econômico que vigorou em 2012, que cresceu 0,9%. Acho que o dado que chamou mais atenção foi o crescimento da renda, da PNAD, renda média, que cresceu 8,9%. Então foi um crescimento bem acima do esperado. A renda média do brasileiro. A renda média do brasileiro seria o equivalente ao PIB, né? Mas, assim, do ponto de vista da renda domiciliar, cresceu 8,9%, já descontando a inflação. Então, acho que esse foi o dado que mais chamou a atenção. Associado a isso, tem um crescimento forte do mercado de trabalho, seja por aumento de salário, seja por redução do desemprego. Isso aumentou a 6,5% a renda do trabalhador em termos reais também. Então, ou seja, foi um ano excepcional. Ou seja, em uma frase, a pobreza continuou caindo. Caiu forte, caiu 15,9% a extrema pobreza. A pobreza, usando uma linha de de R$150, caiu 18,9%, cerca de 3,5 milhões só em 2012 cruzaram a linha de pobreza. Então foi um ano excepcional. Agora, como a expectativa estava balizada em cima do PIB e houve essa grande dissonância, então foi na verdade um ano de surpresa. Foi um ano excepcional em termos de renda, de mercado de trabalho. Foi um ano muito bom, 2012. Mas essa linha de pobreza, ela está fixada em R$150 por pessoa. Exatamente. E por quê? Qual é o critério que se define esse patamar? Essa linha de 150 é mais ou menos $2,5 por dia, a meta mais alta das linhas de pobreza do milênio. Só que a gente não ajusta pela inflação americana, faz pelo índice de preço doméstico, né? Então é uma linha de pobreza internacional, assim, próximo disso. Quer dizer, outros países, ao pesquisarem a situação das suas sociedades, também utilizam esse patamar. Exatamente. A ONU nas metas do milênio, e o Brasil, quando adotou a linha de extrema pobreza, que a valores de hoje seria 75, eu acho que ele acabou usando como inspiração a linha mais baixa das metas do milênio, então a gente prefere usar essas duas, a linha de extrema pobreza e de pobreza próxima das metas do milênio, de forma que a gente conseguir comparar com dados de outros países com facilidade. E o senhor, como economista, como explica ou interpreta essa dissonância entre a análise dos especialistas, de grande parte dos especialistas, para a realidade demonstrada pela PNAD? Eu acho, quer dizer, que tem primeiro, os especialistas são, maioria, macroeconomistas que olham muito para a média, mas o problema é que nesse ano a gente está falando de diferenças da média de crescimento da PNAD versus média de crescimento do PIB, né? Na verdade, esse é um fenômeno que já vem acontecendo desde 2003, dá uma discrepância de mais ou menos 23 pontos de porcentagem favorável à renda da PNAD, né, que é a renda do brasileiro, não é o PIB, né, que a maioria utiliza, mas isso é bastante explicado pelas diferenças de deflatores. O índice de preço ao consumidor está andando também 23 pontos abaixo do deflator implícito do PIB. Então, é tudo explicado por uma diferença de inflação, de como você mede o poder de compra. Não é a série nominal, é o real que difere. O nominal é bastante próximo, pelo menos nesse período de 8 anos, de 9 anos, no caso. Estava vendo também um dado interessante que entre os 5% mais ricos também houve um acréscimo de renda. Exatamente. Só que entre os 5% mais pobres, esse acréscimo foi maior. Exatamente, quer dizer, o dado novo da PNAD em relação à série dos 10 anos anteriores foi uma certa estabilidade da desigualdade, mas escondendo essa estabilidade, um aumento forte nos dois extremos da distribuição. O aumento de renda dos ricos foi um dado novo, não vinha acontecendo nas outras PNADs, dos 5% mais ricos, cresceu 16%, alguma coisa assim, mas o dos 5% mais pobres cresceu 20%. Então, isso que faz, quer dizer, apesar
da desigualdade, a medida geral ficou parada, a pobreza caiu 2 vezes, a extrema pobreza 2 vezes mais forte do que se todos crescessem iguais. Quer dizer, a extrema pobreza caiu 16 e não 8. Mas porque teve esse crescimento que eu acho que é um efeito Bolsa Família, um efeito direto de políticas feitas para a base da distribuição, para os mais pobres dos pobres. Ou seja, a PNAD, essa nova versão da pesquisa, indica que a desigualdade no Brasil continua diminuindo e o índice de Gini ficou estacionado. A desigualdade relevante para os pobres, assim, quer dizer, os pobres que são objeto, como teve esse crescimento de 20, enquanto a média cresceu a 8 per capita, eles tiveram quer dizer, se eles tivessem crescido a 8, aí a pobreza cairia mais ou menos a 8. No entanto, a extrema pobreza caiu a 16. Então, é um tipo de... O Gini está parado, mas a desigualdade que importa aos pobres, que é a renda deles, vis-à-vis a média, ela teve uma queda, mas o Gini ficou parado porque os muito ricos também tiveram um aumento. Então, o muito rico e o muito pobre se equilibrou, mas os dois melhoraram. O meio é que... Toda a distribuição teve um crescimento per capita acima de 6,5 por ano, mas o das pontas foi maior. Agora, não é preocupante o fato da taxa de analfabetismo ter ficado patinando, até ter diminuído, ou aumentado, no sentido de que ter piorado o problema? Não foi um aumento estatístico, mas foi uma estabilidade, com certeza. Obviamente, a gente tem que prestar muita atenção para o analfabetismo, mas se a gente olhar dados mais gerais, quer dizer, o número de anos de estudo da população que entra, os 0 anos do analfabeto nessa conta, ele teve um crescimento bom no ano passado, foi o melhor dos últimos 20 anos, não foi muito melhor, mas ele domina os outros anos, mas a desigualdade de educação, onde também entra os 0 anos do analfabetismo, ela teve uma queda 2 vezes melhor que qualquer ano das séries. Ou seja, a distribuição de educação, apesar da estabilidade do analfabetismo, teve, vamos dizer, aumentou, todo mundo melhorou, os analfabetos que não melhoraram. Ou seja, teve outras coisas que melhoraram bastante para compensar essa estabilidade do analfabetismo. Então, é um resultado preocupante, mas eu acho que a educação no Brasil... ela é problemática, a fotografia é ruim, mas o filme da última PNAD foi um filme relativamente favorável vis-à-vis os anos anteriores. O senhor não considera que a questão da educação continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles, digamos assim? Não, com certeza. É o maior desafio, seja do ponto de vista de crescimento, seja do ponto de vista de redução de desigualdade. Então, se a gente for além da PNAD, vamos pegar dados de qualidade de educação, quanto que os alunos aprendem. Então, o Brasil ele é número 54 de 67 países, a maioria países desenvolvidos da OCDE, mas é um lugar ruim no ranking. No entanto, o filme que foi... o Brasil foi um dos 5 que mais cresceu nos últimos 9 anos. Ou seja, a fotografia é ruim da educação, o filme ele é um filme de evolução. A fotografia atual continua sendo ruim porque o nível é baixo, mas eu acho que a gente está fazendo uma mudança educacional e a PNAD vai nessa direção, apesar da estabilidade do analfabetismo. E vai dar tempo? Nós vamos precisar de mão de obra qualificada, técnicos, cientistas, para dar sustentação a esse esperado desenvolvimento que está aí no nosso horizonte. O senhor acha que vai dar tempo de alcançar? Acho que é um desafio grande, mas na verdade o que as últimas PNADs dos últimos 10 anos mostram que se existe apagão de mão de obra, a gente fez uma pesquisa especial sobre isso, ele está na base da distribuição. É trabalhador não qualificado que o salário está subindo muito. É agricultor não qualificado, empregada doméstica, trabalhadores não qualificados da construção civil. Não há muitos sinais de mercado de que falta trabalhador qualificado em geral. Falta trabalhador não qualificado. Porque a renda está crescendo mais na base do mercado de trabalho do que no topo. Agora, eu acho que é importante, à medida que a gente vai se aproximando do pleno emprego, a gente precisa ter aumentos de produtividade, a educação é um grande caminho para isso, então a gente vai precisar disso, já precisamos, obviamente, mas eu acho, que então é importante buscar atalhos, como a gente está buscando, por exemplo, no caso dos mais médicos. Quer dizer, falta médicos, a população clama por saúde e médicos, as pesquisas mostram isso. Então, na verdade, essa importação de médico é uma maneira de você
tentar atingir logo o longo prazo, né? Por exemplo, exploração das jazidas do pré-sal. Se precisarmos técnicos, cientistas para acelerar esse processo, o senhor acha que vamos precisar importar? Eu acho que até nesse caso o que a gente está fazendo é o caminho reverso. A gente está mandando pessoas, através do Ciências Sem Fronteira, estudar lá fora. Eu tive há pouco tempo na Coreia, etc. Tinha 150, 200 estudantes brasileiros na Coreia, pelo Ciências Sem Fronteiras. Eles têm uma especialidade em ciências exatas, engenharia, isso, as melhores universidades do mundo. Então, os médicos, a gente está trazendo os médicos. No caso dos engenheiros, a gente está mandando os nossos estudantes se aperfeiçoarem lá. Se aperfeiçoarem lá, mas, quer dizer, eu acho que é um grande problema, mas eu acho que é um bom problema. Quer dizer, o mercado de trabalho brasileiro, ele está próximo do pleno emprego, e isso precisa de vencer desafios para a gente avançar, poder crescer mais, mas, por outro lado, é muito melhor do que uma situação de desemprego crônico, onde você não... Por que você vai formar mão de obra se você não tem emprego? Pelo menos agora, né? O senhor falou de passagem no Bolsa Família. Qual é o papel do Bolsa Família nesse processo de redução da desigualdade? É um papel muito importante, ele impacta, por exemplo, a desigualdade. Cada real que você gasta no Bolsa Família, 370% mais do que, por exemplo, R$1 que você gasta em Previdência, ou 2 vezes mais quase do que R$1 que você gasta no benefício de prestação continuada, que é um programa para pobres, mas não tão bem focalizado quanto o Bolsa Família. E na pobreza, se não tivesse Bolsa Família, a pobreza iria aumentar 36%, sem falar nos efeitos multiplicadores. A gente lançou uma pesquisa pelo IPEC que mostrou que cada real que você gasta no Bolsa Família, o PIB, ele aumenta R$1,78. Porque como a renda vai para o pobre consome boa parte da renda, isso faz as rodas da economia girar. Então, eu diria que é um impacto de 36% por baixo. Mas, dados esses efeitos multiplicadores, o efeito sobre a pobreza, a gente ainda não tem o número exato desse, é um efeito que pode chegar a 50%, uma ordem de grandeza. Digamos, o Bolsa Família induz mais ao fim da desigualdade e ao desenvolvimento econômico do que o aumento real do salário mínimo? Eu, particularmente, sou um grande admirador do Bolsa Família ele gasta 0,53% do PIB hoje, após uma série de incrementos, e ele consegue ter um impacto sobre a desigualdade muito próximo da Previdência Social. Ou seja, você faz muito com pouco, vamos dizer, as pensões ligadas ao salário mínimo. Então, acho que o salário mínimo teve um papel importante nesses últimos anos, mas eu acho que, para mim, o principal é a renda do trabalho. E aí, o salário mínimo pode ter um papel importante, tá? Mas ele tem um impacto via Previdência também. Então, o protagonista é a renda do trabalho, mas o coadjuvante principal, seria o Bolsa Família, eu acho. E como é que o senhor responde à crítica daqueles que acham que é uma política assistencialista, que tem que ter uma porta de saída, que ficar nisso não vai levar a nada? Qual é a resposta, assim, o senhor como economista, presidente do IPEA e agora na Secretaria de Assuntos Estratégicos, o senhor responderia a esses críticos? Eu acho que, quer dizer, os críticos que têm preocupações fiscais, o Bolsa Família não é, como eu tenho, ele não é problema, ele é solução. Ele gasta pouco e faz bastante. Ele já tem embutido neles as portas de saída. A gente está lançando um livro junto com o MDS IPEA, tendo prazer de ser um dos organizadores, junto com a ministra Tereza Campelo, 29 capítulos, melhores pesquisadores brasileiros no tema, e basicamente a gente capta uma série de efeitos sobre educação, evasão, repetência, tudo melhora, mortalidade infantil, altura das crianças, vacinação. Então, ele realmente tem um impacto, ele dá o peixe. Esse é o mérito do programa, mas ele, de alguma forma, também ensina a pescar os mais pobres dos pobres. Quer dizer, na década do Bolsa Família, por exemplo, a mortalidade infantil caiu quase 50%. E os estudos mostram que ele teve um impacto, estudos específicos, mas que ele teve um impacto importante. E, para surpresa de muitos, inclusive da minha,
você vai ver que a pobreza que mais caiu nos últimos anos é a pobreza crônica, aquela pobreza de ativos. Apesar de a gente usar o Bolsa Família como principal arma desse processo, ele não foi sozinho. Ele vem acompanhado de políticas educacionais, de saúde, que tem os seus problemas, mas vem melhorando, vem aumentando a cobertura e agora se coloca um problema de como melhorar a qualidade. Já é uma agenda presente, mas que precisa ser aprimorada. E como é que o senhor recebe a crítica de que a vida do brasileiro melhorou da porta para dentro de sua casa, mas piorou da porta para fora? Eu acho que é uma crítica válida, eu concordo com ela, até no resultado do IPEA a gente falou um pouco sobre isso. Se a gente vê, por exemplo, nos últimos 20 anos, o acesso a bens de consumo básicos, geladeira, fogão, máquina de lavar, etc., ele aumentou 2 vezes mais do que os serviços públicos. E mais do que isso, tem um problema de qualidade dos serviços públicos, que é a própria dor do crescimento. Quer dizer, se você cresceu a renda das pessoas, principalmente nos últimos 10 anos, como cresceu, as pessoas compraram um carro, isso pressiona as ruas, né, o trânsito, passaram a viajar de avião, isso pressiona a infraestrutura aérea, pressiona também os serviços públicos, as pessoas compram eletrodomésticos, etc. Então é um grande problema, mas eu acho que mais uma vez, eu acho que é um bom problema. São os problemas de gargalo, e se você souber desafrouxar esses gargalos no curto, médio e longo prazo, o país está se desenvolvendo. O senhor acha que aí estão as razões, ou uma parte das razões, das manifestações de junho? Eu acho que sim, eu acho que o fato, as pessoas, quer dizer, tem um efeito gargalo, isso é uma parte importante, estava me referindo. Por outro, tem um efeito aspiração, as pessoas que antes eram pobres botaram a cabeça para fora e passaram a desejar outras coisas, que eu acho que é extremamente válido. Por exemplo, educação era a 7ª prioridade, nesse trajeto já é a 2ª. As pessoas estão mais críticas sobre educação, mais críticos sobre saúde. Como eu disse, a educação melhorou a qualidade nos últimos anos, mas as pessoas querem mais. Então, acho que é uma espiral favorável da democracia, na busca do desenvolvimento. Assim, acho que é difícil, obviamente, estando no governo, mas eu acho que é saudável. Agora, eu diria que, quer dizer, porque tem um paradoxo, voltando à história do PIB, que é o seguinte: segundo trimestre desse ano, quando houver as manifestações de junho, né, o PIB cresceu anualizado 6%. Então, quer dizer, quando o PIB cresceu 6%, que surpreendeu muita gente, inclusive a mim, o povo estava se manifestando. Mas o que houve? Foi o mercado de trabalho sofreu um tropeço, assim como o comércio, etc., várias séries em fevereiro, março, mas a boa notícia é que agora todas essas séries, mercado de trabalho, comércio, voltaram a crescer. Então, acho, quer dizer, que as pessoas são muito mais sensíveis, o PIB delas é o bolso delas, é o emprego, a aposentadoria, etc., e menos o PIB imaginado pelos economistas. Eu sou economista, mas eu acho, quer dizer, que mostra que não só na alta, quando, vamos dizer, a felicidade geral da nação, como os dados mostram, era alta, como na baixa, quando as manifestações expressam, o PIB não explica muito. Agora, o mercado de trabalho, as PNADs, 2013 eu já estou falando de outra pesquisa, que é a pesquisa mensal do emprego, que a gente trabalhou na nossa pesquisa. Então, eu acho que é o bolso do trabalhador, o bolso do brasileiro vamos dizer, a parte mais sensível da anatomia humana, menos as contas nacionais. Então, o senhor falou em índice geral de felicidade. O senhor acha que o índice geral da felicidade do brasileiro tende a aumentar? Ele vem aumentando, ele já era alto, até por razões culturais, somos brasileiros, sabemos que somos mais felizes do que o dinheiro no bolso sugere, vis-à-vis outros países. Existem medidas diretas com seus problemas, mas que são feitas para 160 países. Pergunta assim para o Brasil, para pessoas nesses países, dá uma nota de 0 a 10 para sua satisfação com a vida. A nota média do brasileiro nos leva ao 18º lugar nesse ranking. E, na verdade, subiu 5,9 antes da crise até agora, contando dados de 2012. Deu uma certa refluída em 2013, em abril de 2013 estava um pouco mais baixo, que é mais ou menos consistente com a ideia de que alguma coisa aconteceu em 2013
assim, no bolso e na cabeça do brasileiro, mas a boa notícia é que, do ponto de vista de mercado de trabalho, já tem uma retomada, comércio, etc. Acho que a economia está se refazendo desse tropeço que teve no primeiro semestre. E o horizonte externo? Até que ponto as nuvens lá fora podem interferir para, digamos assim, reduzir essa expectativa positiva a médio prazo? Acho que já esse efeito a gente já está sofrendo, a gente percebe os setores mais ligados ao mundo externo, exportação, importação, mesmo emprego formal, etc., é onde essas nuvens negras chegam mais fácil, né? Chegam mais, uma porta de entrada para o mundo exterior, já sente um pouco isso, mas eu acho que, por outro lado, o Brasil é uma economia razoavelmente diversificada. A gente depende das commodities, mas não apenas das commodities, temos um mercado interno, temos, vamos dizer, programas sociais também. E mais do que isso, a gente não depende só do crescimento. O Brasil, se a gente olhar, os últimos 11 anos, a gente vem seguindo por um caminho do meio. A pobreza tem diminuído, a classe média tem aumentado, independente de como é que se meça isso, por um efeito crescimento da renda das pessoas e um efeito redução de desigualdade. O bolo cresce, mas com mais fermento na base da distribuição, então as pessoas estão sendo empurradas de baixo para cima. Então, quer dizer, se o crescimento desandar, a desigualdade defende um pouco. Obviamente, é muito melhor crescer e reduzir a desigualdade. E cada fonte dessa, tanto de crescimento como redução de desigualdade, depende de elementos como renda do trabalho, que vem vindo bem nas duas frentes, depende de transferências sociais também. Ou seja, o Brasil ele não está botando todos os ovos na mesma cesta, e isso ajuda em caso de uma situação perigosa como a atual em relação ao cenário externo. Mas isso, obviamente, é uma crise lá fora, afeta a todos e a nós, inclusive. Como explicar, por exemplo, que nós somos o 7º país no ranking do PIB e, se não me engano, o 85º no Índice de Desenvolvimento Humano? Quer dizer, como explicar essa distância tão grande entre o PIB e o IDH brasileiro? Se a gente botar o PIB per capita, que é o PIB por brasileiro, que o PIB brasileiro é grande porque a população é uma quinta ou a sexta maior do mundo, né? Mas se você botar por brasileiro, o Brasil é números mais ou menos 60, etc. Então a distância é menor, mas reflete o fato de que o Brasil, na sua história, a gente investiu muito mais na economia, investimento em capital físico, financiando grandes investimentos de fábricas, etc., e menos nas pessoas. A boa notícia é que isso tem mudado. Se a gente pegar, por exemplo, um trabalho que o IPEA fez junto com o PNUD e a Fundação João Pinheiro, o IDHM, você vai ver que em 2000, 41% dos municípios tinham IDHM, que leva em conta educação, saúde, através de expectativa de vida, além da renda, ou seja, um indicador composto, etc., era 41% muito baixo, hoje é 0,6%. Então, o Brasil tem feito, assim, é uma mudança, o mapa muda totalmente, mas ainda não somos um país desenvolvido, temos muitas desigualdades. Então, a fotografia hoje do brasileiro é uma fotografia, vamos dizer, mais rejuvenescida do que era há 10 ou há 20 anos atrás, mas, vamos dizer, ainda temos as nossas cicatrizes sociais. Quanto à questão do país em termos geográficos, quer dizer, nós sabemos que, historicamente, os níveis regionais no Brasil foram sempre muito acentuados. O senhor que está nesse cargo estratégico, como vê a evolução? Há uma redução das desigualdades regionais? Como é que o senhor avalia o processo por esse viés? Acho que tem melhorado bastante, mais uma vez, essa metáfora do filme versus fotografia. Você vê a renda no Nordeste, seja o PIB, mas mais ainda na PNAD, mas ambas, teve um crescimento nos últimos 12 anos muito acima do crescimento do Sudeste ou do Brasil como um todo. O fosso ainda é grande, quer dizer, o copo ainda não diria nem que está meio cheio ou meio vazio, ainda está menos do que isso, mas ele está enchendo. Esse é o ponto, ou seja, está havendo uma equiparação, mas não só na campo-cidade, está diminuindo esse viés,
a renda de analfabetos cresceu muito mais no Brasil, onde tem muitas pessoas com baixa escolaridade na região Nordeste, por isso que o Nordeste também é mais pobre, não é só por uma questão regional, uma questão da falta de investimentos de educação, etc., que está sendo endereçado. Então, esses diferenciais têm diminuído. Eu diria que o Brasil, nesse novo milênio, nos últimos 12, 13 anos, o destaque do Brasil é aquele Brasil que tinha ficado parado lá no século XIX, do campo, das favelas, das periferias, dos negros, dos analfabetos. Esse é o Brasil que está prosperando. Mas ainda há uma diferença muito grande, mas eu diria que estamos muito melhor hoje do que estávamos há 12 anos atrás ou há 20 anos atrás. Ministro, e a gente ouve muito o argumento de que, apesar de tudo, dessa melhoria, nós estamos perdendo em termos relativos, se tomarmos como parâmetro Índia, Rússia, China e África do Sul, porque lá eles estão crescendo em termos relativos mais rapidamente do que nós aqui no Brasil. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu acho que a China, a Índia está crescendo mais do que o Brasil, embora os níveis deles sejam muito mais baixos. Eu não queria ser China. Eu queria crescer como eles, ser o Brasil e crescer como a China, né? Ser um xizil, né? Uma combinação deles. Mas eu diria que o brasileiro ele tem evoluído quase tanto quanto o chinês, que é uma comparação difícil, mesmo de taxa de crescimento. Porque o Brasil é um país, talvez por função da democracia, etc., que o brasileiro, quer dizer, acho que tem sido um desenvolvimento muito melhor para o brasileiro do que para, vamos dizer, o crescimento, o PIB, puramente. Porque a renda do brasileiro está crescendo mais do que o PIB, e o brasileiro mais pobre, o João da Silva, o primo pobre dele, esse aí está crescendo. Só para te dar um dado, o PIB cresceu 27 em 2003 a 2012. A renda média do brasileiro, PNAD, renda que vai na casa do brasileiro, cresceu 53. A renda mediana, que é o sujeito que está no meio da distribuição, o João da Silva, o brasileiro típico, cresceu 78. Agora, o brasileiro que está entre os 10% mais pobres cresceu 106. Então, é 27 ou é 106? Eis a questão. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Obrigado, prazer. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer ao ministro Marcelo Neri a oportunidade desta conversa. E quero lembrar o telefone 0800 61 2211 e o nosso endereço na internet www.senado.leg.br/TV para aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.